Irmão, sem demora, abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro 1. Vou dar uns recados e nós já iremos para a palavra. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Bom, nós fomos surpreendidos com essa decisão de última hora da Suprema Corte, permitindo a reabertura dos cultos religiosos de todas as religiões, com as devidas limitações e os devidos cuidados. Que nós possamos louvar o Senhor por mais esse ato de misericórdia e vamos insistir, orar para que isso permaneça. Afinal de contas, não dá mais para ter o nosso direito de cultuar o Senhor tirado de nós, até porque isso não é constitucional. Nós temos esse direito, até em períodos de guerra, quando nações são cercadas pela guerra, mesmo em tempos assim, eles não são privados dos cultos religiosos, da sua fé. E nós, apesar de estarmos numa crise, estamos longe de ser um estado parecido com isso, estado de sítio, ou de guerra, de calamidade total. Então, que muitos irmãos, muitos pastores agora decidam permanecer com suas igrejas funcionando, adorando ao Senhor e, claro, com as devidas restrições e cuidados. Então, amanhã nós voltaremos como de costume, às 10 da manhã para o grupo da manhã, um culto, dividir o domingo em 2 cultos, 2 períodos, amanhã 10 da manhã, e para a turma noturna, amanhã às 19 horas, às 7 da noite, vai ser um culto, que vamos celebrar o domingo de Páscoa, é uma data que todo mundo cristão celebra, e graças a Deus vamos poder fazer isso juntos, unidos em um culto público. Então fique aí marcado, amanhã 10 da manhã para o grupo da manhã e 19 horas para o grupo noturno. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, vamos ler os versos 6 e 7. Diz assim, verso 6: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, verso 7, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Deixa aberto aí, não feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor por esse dia especial, por esse ato de misericórdia da sua parte, que permite o Teu povo se reunir para adorar o Senhor. Que em nosso coração esteja claro que isso não é um bem feito apenas a nós, e nem tem a nós como centro, é um bem feito a Ti mesmo, porque esse retorno celebra a Ti, Teu nome, Tua cruz, Tua ressurreição, Teu poder, Tua misericórdia, Tua presença. Que não falhemos nesse ato de dar a Ti a glória e o louvor devido. Que haja graça aqui no salão, em todos que estão me assistindo pelos lares, que o Senhor leve mentes e corações cativos à Tua palavra, que Teu reino avance, que Tu recebas glória para Si, e que nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu
estava meditando nos últimos dias, exatamente nessa passagem que nós lemos. Essa passagem tem muito a nos ensinar, porque ela está associadíssima ao tempo que estamos vivendo, a esse período de crise que já dura aí, que já passa de um ano. E é interessante, nós como cristãos, temos que entender o sentido de tudo que está acontecendo. Nós, por sermos cristãos, nós somos dotados de percepções, de discernimento, de uma mente incomum, invulgar, diferente da mente dos incrédulos. Temos a mente de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a nós também discernimento. Jesus julgou os escribas e fariseus, dizendo que eles não eram capazes de fazer a leitura dos tempos. Nós, diferente deles, temos essa capacidade, e Ele nos chama a discernir os tempos. Então somos pessoas que, por ser quem nós somos, redimidos, regenerados, possuidores de uma nova mente, do Espírito Santo, temos que ser capazes de fazer juízo de valor das coisas, juízos corretos. Temos que ser capazes de avaliar as coisas e entender o sentido delas. Então nós não estamos aí na terra passando essas coisas que passamos em nosso cotidiano, principalmente dessa situação, e ela não pode simplesmente ocorrer por ocorrer, não fazer o menor sentido. Nós temos que buscar o sentido, nós temos que fazer o juízo dessas coisas, perceber o que está acontecendo. Nesse sentido, nós podemos, então, avaliar as coisas de três maneiras. Esta situação presente que assola o Brasil e o mundo todo, ou as tragédias, os intempéries da vida, os obstáculos, enfim, o sofrimento. Primeira maneira de enxergar é que tudo o que ocorre é obra do acaso. É obra do acaso. A lei da causa e do efeito. Toda causa produz um efeito e todo efeito possui uma causa. Então o que está acontecendo é mero acaso, são coincidências. É a lei da ação e reação. Não tem um propósito, não tem um sentido específico. As coisas ocorrem de forma aleatória, ocasional. Segunda maneira de entender o que está acontecendo: tudo que ocorre é fruto do poder do mal. É um plano maligno, dirigido por forças malignas. A mente maligna, todo mal, todo sofrimento, toda tragédia, toda crise, é obra de Satanás, é fruto de Satanás, é a soberania do diabo que governa e decide todo o mal que ocorre na terra. Ou a terceira maneira de enxergar as coisas: vivemos em um mundo organizado, criado por Deus, no qual Ele, Deus, detém o controle de tudo que ocorre, com um propósito pré-ordenado e específico. Ou tudo é obra do acaso, e não há sentido para nada, causa e efeito, ou tudo que ocorre é fruto do poder do mal, e nós não temos controle nenhum, nem Deus, como ensina o teísmo aberto. Ou a terceira: nós vivemos em um universo organizado, criado por Deus, no qual Ele, Deus, detém o controle total, e tudo ocorre com um propósito pré-determinado e específico. É exatamente como nós devemos crer. As coisas têm um propósito, têm um sentido, não ocorrem de forma aleatória, e nós temos que
perceber, compreender o sentido, saber o propósito. E nesse caso, é exatamente a situação que o mundo foi submetido e que nos envolve. Nós precisamos saber qual é a pedagogia, quais as lições, o que Deus pretende, o que Deus quer, fazer a leitura correta e tirar o aprendizado daquilo que nós entendemos que não é obra do acaso, mas cumpre uma agenda, cumpre com precisão a agenda de Deus. Isso que nós estamos vivendo cumpre com precisão a agenda de Deus. E nós não podemos ser pessoas nécias, tolas, simplesmente desejar que tudo acabe, sem que aquilo tenha algum propósito, ou que saibamos qual propósito é, e venhamos a extrair este propósito. Nesse sentido, este texto de Pedro, como poucos textos nas Escrituras, revelará o principal papel do sofrimento, das provações, das crises, das tribulações do dia mau. Este texto, como nenhum outro nas Escrituras, revelará o principal propósito das tragédias, das pandemias, das epidemias, do mal e do sofrimento. Preste muita atenção, e você que está me vendo em casa. Vamos entrar no texto e vamos ao primeiro princípio. Vamos discorrer o texto. Essa carta foi escrita para os cristãos dispersos da Ásia, os cristãos dispersos, que estavam passando uma terrível perseguição, estavam sendo submetidos a uma intensa provação. Dentre outros propósitos da carta, um deles é consolar esses cristãos que estavam sofrendo muito. E o texto começa como? Verso 6: nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 6 disse: embora no tempo presente, os crentes dispersos da Ásia estavam passando por uma provação. Quando diz no presente, era o estado atual deles, a condição presente deles, era de uma provação, era de uma aflição, era de uma crise, de uma tribulação, ok? No entanto, ela era mais que uma provação, ela era a provação. Eles estavam enfrentando uma provação ardente, intensa, profunda. Notem que na vida do crente as provações se distinguem de uma para outra. Existem provações leves, temporárias, provações médias, e existem provações distintas, incomuns, descomunais. É o chamado dia mau. Efésios 6,13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esses crentes estavam passando o dia mau, estavam enfrentando o dia mau. O que é isso? A mais severa provação de todas. A maior crise que eles já atravessaram. O pior momento que eles atravessaram. O dia mau. Na semelhança deles, nós, que desde que viemos à fé, passamos por provações e tribulações, o mundo, há uns meses atrás, entrou num período de provação, que envolveu toda a população mundial, que em um grande grupo, fez com que eles passassem algo há muito tempo não visto,
de certa forma, todos nós estamos atravessando o dia mau. O dia mau. Não é uma provação corriqueira. Não é uma situação comum. Não é algo que tem um período curto e que tem um grau de intensidade leve. Não. Estamos passando algo que a cada dia que passa se torna mais extenso, tamanho, duração, e mais intenso, profundidade, teor. O que Paulo quer dizer com esse termo? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O dia. Primeiro ele fala de dia. Dia remete para uma fase, um período, uma circunstância, um momento da vida. Mal da ideia de um dia de tribulação, de um dia de provação, ou seja, na caminhada do cristão que ele passa por diversas situações, inclusive provações, chegará um dia que ele vai passar pela sua mais severa provação. Esse é o dia mau. É um dia que nós somos tentados todos os dias, nós temos fases de problemas, somos assediados pelo diabo, temos problemas com enfermidades, isso acontece. Mas há um período que nós atravessamos, onde todos os canhões do inferno, parece que estão mirados, única e exclusivamente, para você. Parece que todas as coisas e áreas, elas convergem em você. Esse é o dia mau. É um dia de intensas provações, onde o cristão individual, o coletivo, é provado até o seu limite, até o limite das suas forças. É algo distinto, é algo descomunal. É igual Jesus chegando, pegando no ombro de Pedro e dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar você, para cirandar você como se ciranda o joio, e eu roguei ao Pai por você. Esse Simão não era algo corriqueiro. Simão, a sebe vai ser tirada, como foi de Jó, e o inimigo virá com toda a sua força contra você. Esse era presente, a realidade presente desses crentes. Essa é a nossa realidade presente. Estamos enfrentando uma das mais intensas provações da nossa vida, e ela talvez não seja tanto pelo teor, ela seja pela extensão, pela duração dela. Ninguém aguenta muito tempo uma provação. O próprio Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, interrompidos, nenhuma carne se salvaria. Nós não temos a construção do nosso ser, ela não suporta tanto tempo. E essa provação se torna cruel, essa agora que nós estamos vendo, cruel, terrível, por causa da extensão dela. O nosso coração parece que salta da garganta. E Pedro vai dizer também que as provações se distinguem em número e em gênero. Em número, quantidade, e em gênero, em tipo, em qualidade de provações. Então as provações se distinguem em número e em gênero, em caráter. Primeiro, Pedro fala de número, quando ele diz aqui no verso 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Várias. Primeiro Pedro fala do número, várias aponta para muitas. Muitas. Eu vou te dar um segredo aqui, que se você conseguir captar, você nunca mais verá as tribulações da mesma forma. É um princípio que eu aplico para mim. Se nós condicionarmos nossa vida a isto, resistiremos com mais facilidade no dia mau. O que é? Ele está declarando que vida cristã, ser crente, conversão, não é um convite para colônia de férias, não é um convite para uma vida de paz e quietude,
Uma vida cristã verdadeira é marcada por sucessivas provações. Igual eu estou aqui, estou pensando em entrar no meu carro, já aconteceu alguma coisa lá em casa. Eu já estou esperando. De modo que se eu chegar e encontrar, eu não vou ficar tão abatido, meu coração está preparado. Então o termo fala várias provações. O crente é submetido a uma sucessão de batalhas. O crente não enfrenta uma só batalha. Quando Hitler foi invadir a União Soviética na operação chamada Operação Barbarossa, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se viu com um problema. Hitler atacou em 3 frentes de batalha: Kiev, Leningrado e Moscou, ao mesmo tempo. É muito diferente você enfrentar um inimigo que está no portão social, outro inimigo que só vem pela esquerda. Outra coisa é, um está no portão social, um está no telhado, outro está nos fundos. Assim é a vida do crente, ele nunca combate uma só frente. Ele sempre combate em muitas frentes. Então, elas se distinguem primeiro em número. É uma atrás da outra. Quando você vence uma, aparece outra, e vence outra, vem outra. Quando é no casamento, é na finança. Quando é na finança, é no corpo. Quando é no corpo, é espiritual. Quando é espiritual, é moral. São muitas as provações. Você precisa aprender que esse mundo é hostil a nós. Nós não estamos em casa. Nós vivemos numa terra estranha. Somos luz vivendo no mundo em trevas. Nós somos alheios aos costumes, aos modos, de forma que esse mundo é rude, áspero, hostil a nós. Nós sempre vamos nos deparar com provações. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 7,5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, olha só, em todas as áreas. Por fora combates, por dentro temores. Chegamos à Macedônia, em tudo fomos atribulados. Condiciona sua mente a isso. Espere por provações. Entenda que isso não é a sua casa. Entenda que você é um forasteiro, que esse mundo será hostil a você, e a sua vida será marcada por isso. Segundo, as provações se distinguem também em gênero. Pedro, quando fala várias provações, ele não tem em mente só a quantidade, mas ele tem em mente também o gênero, as formas. As provações não só vêm em muitos números, mas vêm também em diversas formas. Se elas fossem muitas, mas só em uma área, já seria muito ruim. Elas são muitas, e elas vêm de várias formas. Nós enfrentamos provações com a família, provações com os filhos, provações com o marido, provações no casamento, mas enfrentamos também provações no corpo, doenças, problemas congênitos, exames, tumores. Também enfrentamos provações no campo das finanças, problemas com dívidas profissionais. Também enfrentamos provações no campo emocional. Elas vêm de diversas formas. Descobrimos que temos um problema emocional, já lidamos com o problema das finanças, de repente é o físico. Elas também vêm através de Deus. Deus, quando impõe, elas também vêm através do diabo. Elas também vêm através de perseguições. São perseguições, são aflições, são finanças. Elas vêm, são diferentes em número e são diferentes em forma. Veja, por exemplo, Paulo vai relatar isso, você fica perplexo ao ler isso aqui. 2 Coríntios 11, 26, 28. Em jornadas, muitas vezes,
em perigos de rios, nós passamos, em perigos de salteadores, em perigos entre os da nossa pátria, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só a diversidade de tribulações, de provações que Paulo passava. Elas eram um grande número e distinguiam uma da outra, em todos os campos. Assim acontece conosco. Está com problema no corpo? Quando sarar, vai para a alma. Vai curar a alma, aí vai para a família. Resolveu o problema do filho, pula no marido, e às vezes fica um tempão, a provação gosta do marido, ímpio, cabeçudo, ela adora ele. Pula do marido, aí vai para você, porque murmurou, criticou demais o marido, agora é sua vez. Saiu de você, vai para Satanás. É desse jeito. E elas são muitas. Novamente, o ladrão vai no portão social, tá fácil. Problema, meu amor, tem um no portão social, um no telhado, um nos fundos. Como é que combate em 3 frentes? Muito difícil. Terceiro, agora é que eu vou entrar na mensagem. As provações servem a um propósito. E esse é o tema da minha mensagem. Vai aparecer na tela agora. A igreja quer ser livrada e não aprovada. Os crentes, tudo que eles querem é o alívio da aprovação, o fim da aprovação, e não serem aprovados pela aprovação. Terceiro princípio, agora entra a pregação. As provações servem a um propósito. Veja só, verso 6. Nisso resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados com várias provações. O que está dizendo? Se necessário. Às vezes é necessário que passemos por provações. Por que as provações são necessárias? Como Pedro fala aqui. Porque elas servem a um propósito. Preste atenção, amadureça agora. As provações não são aleatórias. As tragédias, acidentes domésticos, acidentes no trânsito, óbitos, doenças incuráveis, crimes, tragédias, epidemias, essas coisas não são aleatórias. Elas servem a um propósito. Tem gente que pensa que o mal ocorre por ocorrer, que as tragédias, as tribulações, elas estão aí sem serem medidas. Não! Vamos aprender algo. Por trás das provações está Deus, todas elas. Gênesis 22, e pois Deus aprova a Abraão. Foi Deus quem provou a Abraão. Foi Deus quem mandou o dilúvio. Foi Deus quem mandou as 10 pragas do Egito. Foi Deus quem levou José para ser cativo no Egito. Foi Deus, ok? Deus está por trás das provações. Deus é o quê? Um dos atributos de Deus é onisciência. O que significa isso? É a sapiência, é o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Isso aponta para o quê? Se Deus é onisciente, tudo que Deus faz tem uma ciência por trás, tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E se Deus é onisciente, e Deus é quem provoca as provações, logo elas cumprem um propósito. Deus não faz nada sem sentido, nada sem propósito. Nesse caso aqui então, qual é o propósito? Qual o propósito da intensa provação? Qual o propósito do dia mau?
aqui Pedro vai revelar, dentre tantos propósitos que a aprovação tem, ele vai revelar o maior deles, o maior de todos eles. Qual é? O teste da nossa fé. O teste da nossa fé. Veja só o verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Parece que Pedro, ele prevê uma pergunta que irá ser feita por eles, pelos cristãos dispersos da Ásia. Ele antecipa essa pergunta já com uma resposta. Parece que ele antecipa a pergunta, que eles possam dizer assim: por que o crente precisa passar por provações? Por que ele precisa? Para que elas cumpram um propósito. E qual propósito? Verso 7. Eu vou ler em duas versões para dizer o que o verso 7 significa. Primeira, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, as provações vêm para testar o valor da nossa fé. As provações são permitidas para avaliar o valor da nossa fé. Outra tradução: elas mostrarão, elas quem? As provações mostrarão que sua fé é autêntica. Essa é a nova versão transformadora. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Elas quem? As provações. As provações têm esse poder: avaliar sua fé, aquilatar sua fé, ver a autenticidade, testar o valor da sua fé. E a fé aqui, ela ocupa vários sentidos. Não é a fé para crer na cura de uma doença. Fé aqui é a profissão de fé, é avaliar o seu cristianismo, avaliar a sua conversão, a sua aliança com Deus, a sua fidelidade a Deus. Foi isso que eu refleti esses dias, orando, meditando, e eu imaginei: Senhor, por que dura tanto tempo essa crise e ela não cessa? E várias pregações já foram feitas, várias orações, várias repercussões. É como se eu tivesse uma convicção que esse texto aqui, esse é o maior propósito de nós estarmos vivendo o que estamos vivendo. Nós estamos preocupados se vamos perder o bem material ou não, a casa ou o emprego, se vai voltar ao poder candidato A ou candidato C, se vai se instalar uma nova ideologia nesse país ou não, se vai falir essa ou essa firma, se nós vamos morrer ou não, se o ente querido ou não. Nosso coração fica imergido nisso. Aí vem a palavra de Deus, vem o Espírito Santo: não, a maior preocupação da igreja deveria ser: vocês não estão entendendo? Tudo isso está acontecendo porque eu estou submetendo a igreja a um teste. Eu estou testando a igreja. Eu estou submetendo ela a um rigoroso teste. Por isso que eu estou insistindo com isso. Porque mais do que trazer alívio, isso, e as benesses e tantas outras coisas, tem um propósito que é mais elevado, que transcende esse campo terreno. Eu estou testando a aliança da igreja. Eu estou vendo até onde ela vai, até onde ela suporta. Eu estou vendo até onde a fidelidade deles permanece. Por isso a insistência. Porque conforme o tempo passa e a intensidade aumenta, vão se revelando as naturezas dos cristãos. Vai se revelando as alianças dos cristãos, vai se revelando a identidade, as máscaras começam a cair.
Esse é o propósito. Então, muita gente, André, a maioria, Raquel, está pensando só no livramento da provação e não em serem aprovados no teste que nós estamos passando. Estão tão preocupados com o alívio, com o conforto, com a vida normal na terra, que não estão pensando que desde março de 2020, Deus está com os olhos em nós e está nos avaliando, está pesando na balança nossa conduta, está avaliando de dia e de noite a nossa postura diante dessa crise. Então a nossa preocupação não deveria ser o quanto dinheiro vamos perder, o quanto do físico será comprometido, o quanto dessa terra disse daquilo, mas deveria ser: será que estamos sendo aprovados nesse teste que estamos passando? Será que seremos provados e sairemos aprovados naquilo que é a maior causa da crise? E daí, o que adianta o livramento? A cura? A empresa não ir à falência? O que adianta tudo isso se eu não for aprovado no teste que eu estou passando? Então as provações vêm para avaliar você. Avaliar o quê? Sua fidelidade a Deus. Abraão se manteve fiel, mas a sua fidelidade não foi provada até ele ser testado. Qual foi a grande provação de Abraão? Abraão, vai a Moriá e me dá teu filho, e sacrifica teu filho, teu único filho, a quem amas. Foi uma provação. Mas qual era a finalidade da provação? Eu quero alívio, meu Deus. Não, ela não estava ali aleatória. Provar, testar a fidelidade de Abraão. Abraão pegou a lenha, pegou o menino, subiu no Moriá, amarrou o menino, pegou o cutelo e ia cravar no menino. Abraão foi provado e passou no teste. Foi aprovado. Segundo, a aprovação vem para avaliar sua perseverança. Sabe qual é a maior prova de fé? Eu esperar que aconteça imediatamente. Não. A maior prova de fé é, ainda que não aconteça, eu esperar até o fim. Perseverança. Insistir. Não recuar. Não ceder. Não ir para a esquerda nem para a direita. Não tremer ante as tempestades. Ela veio avaliar a nossa perseverança. Terceiro, veio avaliar a nossa obediência. Gente, o que eu estou vendo de gente reprovada, gente que não tem nenhum compromisso com a sã doutrina, a escritura, que tem alianças de algodão doce com Deus, alianças de papel crepom. A obediência, se manter fiel, obediente, irrestritamente a Deus no meio de tudo isso. Esse é o principal propósito. Por isso que Deus está insistindo. Está com o botão ali, com a mão ali dizendo: eu não recuo, eu não cedo, eu não cesso. Porque eu estou submetendo a terra a um exame. Sobretudo, meu povo. E Pedro, para você entender aqui, ele usa o exemplo do ouro, para você entender o teste, porque o texto diz, verso 7, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo que apurado, purificado, queimado pelo fogo, até aí. O que é isso aqui? Presta atenção. O ouro é o metal mais valioso do mundo. Então ele compara a nossa fé com ouro, que é uma coisa valiosíssima.
Ele é citado na Bíblia 380 vezes, como algo que tem muito valor. O ouro, quando é extraído na natureza, bruto, ele vem cheio de impurezas, de metais colados nele, ok? E este fogo tirado, ele passa pelo fogo, para ser testado a sua pureza, a sua genuinidade, se ele é ouro puro, se ele é, ok? Então ele é submetido a altas temperaturas. Quando ele é colocado no fogo, alguns metais vão se despregando dele. Então o fogo tem que se aumentar mais ainda, porque alguns metais estão incrustados. E aumenta mais até o seu limite, até que se queima tudo, só restando o ouro 24 quilates. Então diz que o processo do ouro é assim, ele é extraído, e qual que é a ideia aqui? O fogo vem e vai subindo a temperatura. O que for queimado pelo fogo, foi reprovado, não vale nada. O que passar pelo fogo e continuar intacto, esse é ouro, esse tem valor. O que queima, não resiste ao teste, é escória, não é ouro. O que permanece, resiste à temperatura, é ouro genuíno, entendeu? O que ele está querendo dizer? Que nós só podemos validar nossa fé, nossa conversão, nossa fidelidade a Deus, quando somos submetidos ao fogo da provação. E assim como no ouro, ela vem em etapas. Assim está acontecendo nessa crise. Começou sorrateira, vai aumentando em tempo, em intensidade, e vai começando a mexer conosco. Se a provação nos queimar, se ela fizer nós sucumbirmos, tropeçarmos, não somos ouro. A fé não foi autenticada. Fomos descobertos, éramos a escória. Se a provação for aumentando em tempo, em intensidade, permanecermos fiéis, ela queimar tudo, mas a fé permanecer, opa, isso é ouro puro, é crente verdadeiro, é convertido verdadeiro, a fé foi aprovada. Há mais de um ano estamos sofrendo todo tipo de embates, e essa crise está sendo marcada pela intensidade e principalmente pela duração. Muitos estão preocupados só em serem livres, ou serem livrados, e não em serem aprovados. Você esqueceu que essa aprovação é pedagógica? Você esqueceu que ela está cumprindo uma agenda? Você parou para pensar que o tempo todo Deus está te avaliando? O tempo está aumentando, a prova está se intensificando. Para quê? Deus quer ver até quando nós suportamos. Deus quer ver nossa reação. Deus quer testar nossos frutos e nossos dons. Repare a metáfora do ouro. A ideia é assim, colheu, é precioso, é genuíno, só vamos saber se passar pelo fogo. Queima, 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 queima tudo, só até ficar ouro 24, ouro puro. O que queimou não era ouro, o que permaneceu pelo fogo é ouro. Aquele que sucumbiu, que praguejou, que tropeçou, que murmurou, que se desviou, que pecou, teve a fé reprovada pelo fogo da pandemia.
Aquele que mesmo em meio às intensidades, o grau do fogo, permaneceu, teve a sua fé autenticada, aprovada. De fato, esse é filho de Deus, esse é convertido, esse provou sua fidelidade a Deus. Você quer ver um negócio? A fé é para testar nossos dons e nossos frutos. Vamos lá. As bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São 8 bem-aventuranças. Elas são marcas do verdadeiro cristão, não é isso? Os pacificadores, os misericordiosos, os que choram, os humildes de espírito, os mansos, ok? A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Nós somos comparados a um condimento que dá sabor e impede o alimento de apodrecer. Então, a presença da igreja na sociedade dá a ela sentido, ilumina e restringe ela do mal. Dons. Esses são nossos frutos, nossos dons. Ok? Agora, a gente fica reclamando. Mas a provação, o problema, a tempestade. Passa, Senhor, passa. Mas olha só. Como é que as bem-aventuranças que estão em nós podem se manifestar? Por exemplo, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia só se manifesta se houver sofrimento. É impossível ser misericordioso com alguém que não está sofrendo. Então é dentro de uma pandemia, com o caos instalado, o inferno, onde o sofrimento vai estar ao meu redor, que eu, provado pelo fogo, bem-aventurados misericordiosos, eu vou demonstrar misericórdia a quem está sofrendo. Estou sendo testado. Eu estou vendo miséria, tragédia, dor, sofrimento, e estou tendo compaixão, sentimento e ação. Os pacificadores, promotor da paz, como é que pode mostrar essa bem-aventurança? Como é que eu posso trazer paz se não houver guerra? O pacificador manifesta seu dom, é quando há conflitos, é quando há crises, é quando há guerra, e ele chega, e ele é um pacificador, ele reconcilia partes, ele apazigua. A provação, segundo Pedro, é para isso, testar nossos frutos, no meio do sofrimento, demonstrando misericórdia em vez de murmurar, no meio de conflitos, fazendo paz com as partes. Bem-aventurados que choram. Mas como é que eu vou chorar se está todo mundo feliz? Chora quando vê a corrupção, quando vê o pecado, quando vê a iniquidade. É agora, em vez de eu ficar pedindo alívio, querendo que eu seja livre, ela vem para quê? Manifestar meus dons, meus frutos. Eu choro ao ver criminalidade, choro ao ver essas leis ante Deus, choro. É o quebrantado. Os mansos. E assim vai. Você está entendendo? Aí você não quer aprovação. Mas como é que você vai mostrar o seu sabor, o sal? Como é que você vai mostrar a sua luz se não tiver trevas? Como é que você vai ter misericórdia se ninguém tem problema? Ninguém tem dor? Como é que vai mostrar paz se não há conflitos? É nessa hora que a igreja entra, que ela mostra a sua força, que ela mostra o seu poder. É isso que a aprovação está fazendo, testando. Assim como as bem-aventuranças é um teste da salvação, como é que eu sei se eu sou salvo ou não? Vê se você tem as bem-aventuranças. Mas como eu as percebo? É na pandemia, é no terremoto, é no tsunami, é no desemprego, é nas guerrilhas. É no dia mau que eu mostro o bem que há em mim. Novamente, a igreja está preocupada em ser livrada, querendo ser livrada e não aprovada. Você já viu?
Meu Deus, nós estamos reduzindo a nossa fé numa coisa tão pobre. Ninguém quer saber de nada, meu irmão. Quer saber de levar o meu, de sair por cima. Ninguém está pensando, eu tenho que honrar o meu Deus, eu tenho que exaltar o meu Deus, eu não posso envergonhar o meu Deus. Não, é quanto eu vou levar nisso tudo. Isso é muito triste. Ai, passou, não é ai, passou, fui aprovado. Como é que está meu crédito diante de Deus? Se Deus no final da pandemia passar um relatório da sua vida, qual vai ser a definição dele? Veja o exemplo de Jó, e nós já vamos terminar. Vai lá para Jó, pega Salmos e volta, é atrás de Salmos. Jó. Jó capítulo 1. Veja só, olha aqui para mim. Jó, nós vamos resumir tudo que foi pregado na vida de Jó. Jó passou por provações, passou por estágios de provações, ou seja, como o ouro, o fogo foi aumentando. A aprovação tinha uma finalidade, não estava ali ocorrendo aleatória. E o final, vamos ver se a fé de Jó foi aprovada ou não. Veja só. Primeiro, vamos ver o que está por trás do sofrimento de Jó. Jó, capítulo 1, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme ao Senhor? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que estava por trás do sofrimento de Jó? O teste da fé de Jó. Era só isso. O que está por trás daquela tragédia que ocorreu, veja só, Satanás conversando com Deus, a permissão do diabo para tocar em Jó, sofrimento, tribulação, crise, pandemia, fale o que quiser, era para avaliar a fidelidade de Jó, a conversão de Jó, a fé de Jó, a obediência de Jó. É isso que Deus está fazendo, por isso está insistindo com esse momento. E está pegando um monte de crentes imprudentes, desprovidos de bom senso, que estão murmurando, faltando de culto, pecando, fazendo um monte de coisas, ao invés de estarem firmes, confiantes no Senhor, esperando ser aprovados. Vamos ver os testes. O primeiro teste foi sobre os bens de Jó, verso 13 a 17. Só vou ler rapidamente. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, verso 14, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, de repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e os mataram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Verso 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e os mataram os servos à espada. Até aí. Primeiro os bens. Jó era o homem mais rico do Oriente, um empresário, um fazendeiro. Jó perdeu tudo, todas as plantações, fogo, todos os camelos roubados, as juntas de boi, todas roubadas, e as ovelhas. Primeiro estágio da provação de Jó. Os seus bens, Jó perdeu, Jó faliu, Jó quebrou, Jó ficou pobre, sem nada. Agora o fogo vai aumentar, porque o fogo, numa certa temperatura, não tira tudo do ouro,
está muito encrunvinhado, tem que aumentar o fogo. Agora a provação sobe mais um nível. Vai agora tocar na família de Jó. Veja o verso 18. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Achou que já estava difícil? Imagina perder tudo. Imagina o Hélio, te liga, seus funcionários fez uma maracutaia, você não tem mais nada, foi tudo penhorado, e você tem uma dívida de $500 mil ainda com o banco. E a hora que você chega para entrar em casa, suas coisas estão lá fora, o apartamento não é mais seu. Leva o carro, cancela os cartões. Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou comer? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Deu tudo. Como não se bastasse, Jó está ali sofrendo ainda a falência financeira. Ele fica sabendo: Jó, seus 10 filhos acabam de falecer. É como um acidente. Está fazendo uma excursãozinha com a van, capota. Não sobrou ninguém. Imagina você ir num velório com 10 caixões e serem 10 filhos seus. Jó foi provado a sua... Olha o grau subindo, olha o fogo. Qual o propósito de perder 10 filhos? Qual o propósito de vir uma praga do céu, fogo, queimar tudo, de ladrões invadir, levar tudo e matar até os funcionários? Verso 9. O diabo falou: toca nele, provação, para ver se ele não nega, para testar se ele é crente ou não, se ele vai se manter fiel ou não. Foi o único propósito do livro inteiro de Jó. Jó sofrer para testar a fé. Agora vamos ver nessas 2 primeiras etapas. Imagina, o homem está sem nada e velando 10 filhos. Vamos ver o resultado dos 2 primeiros testes, verso 20 e 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça e lançou em terra. Sabe o que fez? Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora vai o teste, olha lá, sentença final. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Provado e aprovado. Ele não sabia que estava sendo testado. Debaixo do horror daquela provação. Foi o dia mau de Jó. Em tudo isso não pecou, não desfez aliança, não desonrou a Deus. Pelo contrário, louvou e disse: nu saí do ventre, nu que eu torne para lá. Não foi o Senhor quem deu, o Senhor quem tome. Deus espera que nós façamos isso agora. Deus está avaliando a gente quando a gente estiver diante de um óbito, diante de uma crise financeira, diante de uma enfermidade. O Senhor me deu a saúde, por que Ele não pode dar doença? O Senhor me deu o meu emprego, por que Ele não pode tomar? Bendito seja o teu nome, Senhor. Ele espera que sejamos provados e aprovados. Agora o último teste, foram 2, agora o terceiro, o teste de fogo. Agora o fogo vai aumentar como a fornalha de Nabucodonosor, 7 vezes mais. O ouro vai passar agora por o mais alto grau das chamas. Jó vai ser provado no seu corpo, na sua própria vida, na sua saúde. No capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, no verso 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco, uma telha, para com ele se coçar, se raspar. Olha o grau, fogo no seu limite.
ele foi cometido de uma úlcera, de uma lepra, não sei, de uma hanseníase, de uma necrose, de um câncer de pele, da planta do pé alto da cabeça. E a figura da telha é para mostrar que esse homem está aparecendo uma ferida ambulante, se coçando com telha. O estado daquele homem era deplorável, foi provado no grau máximo. Qual o objetivo? Ele ficar doente? Aleatório, causa e efeito, não sei o quê. Tem um propósito: testar a fé de Jó. Agora note, igual agora, começou em março, 1.000 mortos, meia dúzia de desempregados, foi indo, 300 mil, e não sei, olha a crise, olha o negócio deixando a gente surtando, olha o fogo aumentando, não passa. Qual a finalidade disso? Deus quer ver até onde nós vamos. Agora vamos ver o teste, o resultado do teste. Se Jó passou pelo grau máximo, vamos ver versos 9 e 10. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o verso 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus? Não receberíamos também o mal? A sentença agora: em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Sabe qual foi o resultado? Aprovado. Ouro puro, ouro 24, testado pelo fogo. Em tudo isso, em tudo que? Em toda essa provação, Jó, como Pedro insinua, provou a sua fé pelo fogo. E ela foi achada autêntica, pura, verdadeira. Esse é o motivo de estarmos passando. E o que nós estamos passando, gente? Será que você pode dizer isso? Será que você tem fé? Espera aí, vem cá. Diante de um óbito de alguém que se ama, diante de um exame e vê um tumor extremamente maligno, deu metástase, você tem dias de vida. Diante de uma tragédia das mais hediondas, você poder dizer assim: mas minha mulher, meus filhos, nós não recebemos tanto bem de Deus nessa vida. Qual o problema de receber o mal agora? Em tudo isso ele não pecou. Repetir a frase: estamos preocupados em ser livrados e não em sermos aprovados. Há 1 ano Deus está peneirando, testando, provando a nossa fé. Agora eu encerro com isso. Fim, uma palavra de consolo em meio às provações. Primeiro, nenhuma provação é para sempre. Volta lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nenhuma provação é para sempre. Veja o que diz o verso 6. Nisso exultais, no presente, por breve tempo. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro usa o termo breve tempo. Nenhuma provação é para sempre. Fique tranquilo, esse dia vai passar. Tem um tempo. Ninguém suporta um tempo só de provações. Vai acabar. Fique tranquilo. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe que ninguém suporta tanto tempo debaixo de uma provação. O termo diz: por um breve tempo, um tempo limitado, um tempo definido. As provações são passageiras. Elas vêm, são intensas, são extensas, mas não duram para sempre. Vai acabar e nós vamos olhar para esse tempo
Vamos louvar a Deus. Vai passar. Quem sabe já esteja passando. Pode ficar tranquilo, elas têm um tempo determinado. Segundo, as provações são motivos de tristeza. Veja só o verso 6. Embora no presente por breve tempo seja necessário que sejais contristados por várias provações. Contristados é entristecido, angustiado. Talvez você pense, mas eu não posso ficar triste? Não, a provação tem esse poder. Nos deixa abatidos, nos deixa tristes, nos deixa chorosos, contristados. Neemias ficou assim quando viu a grande provação sobre ele, no verso 4, tendo eu ouvido essas palavras da condição de Jerusalém, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O desemprego, a morte, o óbito, as tragédias trazem isso para nós, tristeza. Não há nenhum problema quando o coração está abatido. Entretanto, isso não deve diminuir a alegria do cristão. O que Pedro está dizendo, ainda que vocês estejam contristados pela provação, não quero que vocês fiquem nesse estado. É permitido, isso acontece, mas não deve ser essa a condição do cristão. Pelo contrário, deve ser de alegria. Veja o verso 6. Nisso exultais. Nisso o quê? No que eu exulto? O que ele está falando dos versos 3 ao 5. Ele está falando da salvação dada por Cristo, da regeneração, da eleição, da obra estupenda. Então dizer, mesmo que passemos por provações, ela tem a finalidade de testar nossa fé, e ela quer nos levar a ficar abatidos. Nisso é que temos que colocar nossos olhos, nisso é que temos que nos alegrar, o fato de termos sido salvos, o fato de Cristo ser nosso Rei, o fato de nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso é a maior fonte do gozo de cristão. E que tipo de alegria? Nisso exultar. E o que é exultar? Exultar fala de explosão de júbilo, fala de fervor, de uma alegria que não cabe no coração, mesmo com esse cenário, esse cerco fechado, pelo fato de vocês serem salvos, pela Páscoa que comemoraremos amanhã, a redenção, o perdão, a reconciliação com Deus, ela tem que exceder a tristeza. Exulta porque você é salvo. Porque o texto diz, embora no tempo presente seja necessário estar triste, embora, mesmo que vocês estejam tristes, se alegrem pelo que Cristo fez na cruz. Porque a danada da provação, o danado do Satanás, do mundo maligno, do pecado que tenazmente nos assedia, isso aqui, ele não pode desfazer o que Cristo fez na cruz, não pode. Por isso que o crente, a provação pode vir, ela pode torrar você, ela pode vir no seu grau máximo, mas quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quer dizer, Pedro concentra todo Romanos 8 no que Paulo está falando aqui nesse texto. Quem nos separa, quem vai desfazer a tribulação no seu mais alto grau, e ela se variando em, será a tribulação, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode desfazer, pode nos separar, pode tirar de nós
o céu. Por isso, exultai. Exultai, gente, exultai, Cristo vai te buscar. Cristo vai te salvar. Amém? Essa é a minha mensagem essa noite. Não procure ser livre. Procure ser aprovado. Porque o que você está sofrendo é um teste para avaliar a autenticidade da sua fé, conversão, fidelidade, aliança, obediência. Eu termino com um texto que está na própria carta de Pedro, não precisa abrir, só você vai ler. 1 Pedro 4, 12 e 14. Se você puder, põe na tela aí 1 Pedro 4, versos 12 a 14. Amados, vamos escutar o hino? Não se surpreendam com as provações de fogo ardentes, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora.